Existe um subgênero de jogos que eu e tenho certeza que muitos outros também chamam de parece Limbo Inside, que são jogos de plataforma e puzzle com atmosfera sombria, minimalista, um jogo que não se explica em momento nenhum e cabe a você interpretar a história. Depois de Limbo Inside meio que criarem esse subgênero, muitos jogadores ficaram tipo, caralho, isso foi tão bom, eu quero mais, e começaram a procurar jogos semelhantes, porque normalmente são experiências inesquecíveis. Mas infelizmente a maioria dos jogos indies que a gente encontra explorando o Steam são cópias baratas, são até legaisinhos, mas ainda são apenas cópias. E aí que entra Little Nightmares. Em 2017 foi lançado Little Nightmares, um jogo que era fielmente inspirado nos jogos da Playdead. Porém, ao contrário das cópias baratas do Steam, Little Nightmares tinha sua própria identidade. O visual era tipo, pega algumas ideias de Tim Burton e Coraline, só que coloca na mão de um fã muito perturbado para ele fazer uma creepypasta. O resultado vai ser isso. Little Nightmares foi uma experiência incrível, mas eu tenho minhas ressalvas. Ok, talvez isso seja apenas uma questão de expectativa errada, afinal eu joguei esse jogo querendo que ele fosse o novo Inside, que é pra mim o ápice desses jogos disparado, então não são nem problemas, são só escolhas artísticas que eu faria diferente. O jogo se leva muito a sério, mas de repente tem momentos muito exagerados que quebram o ritmo frio do jogo. Ele acha que tá te chocando, mas na real ele só quebrou a sua imersão. Sem falar que tem algumas animações tosquinhas por parte dos monstros, que nem são muitos, que ao invés de te deixar com medo, você acha graça daquilo, mas tudo bem. Meu maior problema mesmo era com a direção que ele tomava perto do final, tocando em temas que não foram abordados em todo o resto do jogo. E eu também tinha um problema com o preço. Sabe, eu acho que por mais que esses jogos sejam os meus preferidos, eles deveriam ser baratos. Porque são jogos curtos, são experiências de um dia, e ok, tem que ser assim mesmo. Mas é frustrante você pagar 81 num jogo que você termina em 4 horas. Little Nightmares 2 sabe muito bem cumprir o seu papel de continuação. Ele corrige os erros do primeiro, traz novas mecânicas e te coloca num cenário novo, nunca antes explorado. O que eu senti em Little Nightmares 2 é que dessa vez ele quer realmente ser o novo Inside, o que eu acho ótimo. Você acorda em uma floresta, assim como Inside, após um sonho estranho com um corredor. Atrás de você tem uma TV que logo após acordar se desliga. E é isso. Curiosidade é o que te move a jogar Little Nightmares. Você quer entender o que está acontecendo nesse mundo, o que são essas crianças e por que elas são tão pequenas, e o que são esses monstros, por que eles querem nos matar. E um dos diferenciais do Little Nightmares é que toda a ambientação trabalha para te deixar tenso, com medo, aflito. Os cenários, além de serem sempre muito sombrios, sempre tem alguma coisa fora do comum, como um saco de cadáveres pendurado em uma árvore, ou um monte de armadilhas espalhadas pela floresta. E taxidermia. O início na floresta serve para te mostrar de forma resumida tudo que o jogo tem a oferecer. Plataforma 3D, cenários macabros, puzzles com muita identidade e perseguições sinistras. Diferente do primeiro jogo, você não tá num navio ou coisa parecida. Todo o ambiente é mais aberto e expansivo, mas isso não quer dizer que o jogo perde o seu fator claustrofóbico, porque o jogo sabe muito bem se alternar. Em momentos você tá numa floresta, e em outro você tá dentro de um duto de ventilação. E eu não falo se alternar só em cenários, ele sabe o momento certo de se alternar entre puzzles e entre perseguições, e entre puzzles durante perseguições. Em um momento você tá numa perseguição frenética de tirar o fôlego, e pouco tempo depois, você tá num momento calmo, mais introspectivo, de se apreciar a arte do jogo. E eu faço questão de enaltecer quando o jogo faz isso bem, porque isso é muito importante pro ritmo. Pro jogo não ficar cansativo, para você ter uma sensação de que tá sempre fazendo algo diferente e não querer parar. E é nisso que Little Nightmares brilha. Tudo funciona tão bem e é tão intuitivo que você joga durante horas e nem vê o tempo passar. O jogo te convence a entrar nessa aventura logo de começo e você joga fascinado, porque é inegável. Esse universo que a Tarsier Studios conseguiu criar
é genuíno. E independente das escolhas artísticas que ela decidiu tomar nesse segundo jogo, você vai de cabeça, você já tá conquistado e você confia que o que vem pela frente vai te agradar. Diferente do Little Nightmares 1, mas não tanto, no 2 você tem uma paleta de cores mais fria. Vários tons de azul predominam a sua tela por bastante tempo. No 1 já era bastante sombrio, óbvio, mas ele tinha mais cores, ambientes bem iluminados. Mas eu não olho pra isso somente como um visual, porque graças a todo esse escuro, o jogo consegue ser 10 vezes mais assustador que o primeiro, e eu não tô nem brincando. O primeiro jogo ele tinha o suspense como um fator principal, mas eu não sei se eu chamaria ele de jogo de terror. Já o segundo, certamente. Lembra que eu falei das animações toscas do primeiro game? No segundo elas estão acertadas. Veja como o pescoço dessa criatura se desloca com leveza. Graças às novas mecânicas, você não tem só 2 ou 3 monstros. Cada capítulo te joga desafios novos e você tem diferentes jeitos de lidar com eles. E as perseguições são tensas e cheias de momentos de timing. Sabe aqueles momentos que você escapa por um triz? Ou que você acha que tudo foi pro caralho, mas de repente, uau, uma salvação. Mas uma coisa que vale dizer é que Little Nightmares não foge do clichê de jogos de terror. Você tá sempre atrás de uma chave para abrir uma porta, ou uma espécie de fusível para ligar um elevador. Mas eu não acho que isso importa muito, porque a identidade do jogo já faz ele ser único o suficiente. E isso também se aplica a puzzles. Eles não são muito complexos ou difíceis de entender. É tudo bem tranquilo, na verdade, mas eu particularmente não consigo ver isso como um problema. Eu vejo mais como uma escolha de level design. Sinto que a ideia da Tarsier é te dar uma experiência mais fluida e gostosa, e menos estressante e frustrante. A frustração mesmo ela existe, mas eu não sei se é por conta dos controles ou se é a minha falta de noção de profundidade. E o que torna esse jogo vivo é tentar entender que história é essa, que certamente faz sentido na cabeça de quem criou. E agora cabe a nós teorizar que história é essa, que foi contada sem nenhum diálogo, apenas com certas informações que foram passadas de maneira subjetiva e discreta. Infelizmente, eu tenho que dizer que esse jogo também sofre de uma coisinha que eu reclamei no primeiro, que é o final. Não por ser ruim, eu definitivamente gostei desse final, bem mais que o primeiro, mas eu acho que houve uma falta de sutileza. Fugiu um pouco do que ele foi o jogo inteiro. Não que isso seja ruim, porque eu acho que isso pode ser até necessário para que o final seja de fato algo especial, sabe? Eu não me sinto justo julgando o final pela minha expectativa. Afinal, eu não posso reclamar do jogo por ele não ser um inside. O que eu quero dizer é, se a paleta do jogo foi azul o jogo inteiro, no final ela é rosa. Acho que o maior problema de Little Nightmares 2 é em não beirar a perfeição. Ok, eu sei que isso parece exigente demais, mas eu vou tentar explicar. Você se lembra do primeiro trailer, de como se sentiu ao ver ele? A sutileza na calma de certas cenas. Ou o silêncio ensurdecedor que você sente vendo isso. O erro do jogo não tá em ter feito tal coisa, mas talvez no ângulo da câmera da tal cena, ou no tempo de duração de certo take. Coisinhas minúsculas, mas que de fato fazem diferença na experiência final. Ok, agora vamos falar de preço. Eu e meu amigo pagamos R$160 nesse jogo, e eu não vou retirar o que eu disse. O jogo, apesar de ter sim uma boa duração, de 6 horinhas, mas é o que eu tô dizendo, cara, isso não é um problema. Esses jogos são assim mesmo, são experiências fluidas, marcantes, e elas não seriam o que são se não fosse a sua curta duração. Então o problema é realmente no preço. Por mais que eu queira apoiar a Tarsier pelo seu trabalho admirável, eu acredito que esses jogos devem ser baratos. Se você tiver dinheiro sobrando, ou for um fã desse tipo de jogo, vá lá, você não vai se arrepender. Mas caso contrário, melhor esperar uma promoçãozinha.